Nos últimos 12 anos, mais de 880 mil pessoas morreram vítimas de arma de fogo no país, com um aumento de 387%. Quais são as razões dessa explosão de violência? Quais são os riscos da proposta de alteração do Estatuto de Desarmamento que tramita no Congresso Nacional? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Fernando Galvão. Ele é magistrado há 9 anos e atuou sempre no Tribunal de Justiça de Militar de Minas Gerais. Foi também promotor de justiça por 16 anos. É autor de vários livros, 11 livros, dos quais 2 lançou recentemente: Direito Penal, Crimes contra a Administração Pública e Direito Penal Tributário. Ele também é professor universitário pela UFMG de Direito Penal e foi presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Governo de Minas Gerais. Doutor Fernando, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. E poder conversar contigo. Muito obrigado. Bom, nós temos ainda o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. E não teremos hoje o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de Direito, de Faculdade de Direito, me ajudariam a entrevistá-lo. Bom, doutor Fernando, de acordo então com o mapa da violência de 2015, ligado aí ao Ministério da Justiça, né? Mais de 880 mil pessoas morreram vítimas de disparo de arma de fogo entre os anos de 1980 a 2012. Saltou de 8.770 em 1980 para 42.416 mortes em 2012, um crescimento de 387%. Qual a razão, doutor Fernando Galvão, do aumento dessa violência? Essa pergunta é muito difícil. Quer dizer, identificar uma única razão, uma única causa, me parece até que seria impossível, né? Eu acho que um conjunto de fatores levaram a essa situação. Mas, Orion, me parece muito importante utilizar esses dados para reorientar as políticas públicas de segurança. Nós hoje temos, de maneira muito evidente, um problema sério no que diz respeito à proteção da vida das pessoas, dos cidadãos, e o Estado deve usar os recursos que tem. E veja, não há dúvida de que os recursos são limitados e que há uma dificuldade de atendimento das necessidades da população, né? Estabelecendo prioridades. E me parece que a proteção da vida deve ser uma prioridade efetiva e que venha orientar políticas públicas de redução desses números, de proteção efetiva da sociedade. Mas veja, para isso é necessário um ajuste fino em um sistema que é muito complexo. Um sistema que, por exemplo, direciona recursos humanos e materiais para a investigação de determinados crimes e não de outros, um sistema prisional que ocupa vagas com criminosos que não têm essa letalidade, não é? É uma situação estrutural, né? É uma situação Mas buscando, complexa, doutor Fernando, uma razão objetiva, quer dizer, esse é o pior índice da estatística da série histórica desde 1980. Buscando, assim, então, um vilão, uma razão objetiva, o senhor acha que é possível associar essa explosão de mortes aí por armas de fogo ao total de armas que estão em circulação no país? Bem, hoje me parece que não. Hoje me parece que não, porque o Estatuto do Desarmamento restringe o acesso do cidadão ao, digamos, ao porte de arma, não é? Porque comprar a arma é relativamente fácil, desde que o indivíduo tenha, digamos, bons antecedentes, seja considerado uma pessoa idônea, equilibrada, tenha, digamos, uma avaliação positiva, ela pode comprar a arma e levar para casa. E não há um estímulo a que se tenha armas, em especial porque não há facilidade para o porte de arma, não é? Então, essa é uma explicação interessante, que acaba, digamos, facilitando a aceitação do argumento de que se nós mudássemos essa situação,
e mais pessoas portassem armas, haveria uma situação de medo recíproco que iria desestimular as ações violentas. Vejam, isso é um argumento que acaba sendo reforçado pela situação fática que evidencia uma dificuldade do cidadão portar armas e, ao mesmo tempo, termos um aumento expressivo de crimes violentos e de mortes produzidas por arma de fogo. Então, a tendência seria experimentar a outra opção, com a qual eu, particularmente, não acho que seja melhor. Eu tenho aqui outro dado, por exemplo, que houve um aumento, né, de mortes por arma de fogo de 1980 até 2003. Aí surgiu, em 2004, o Estatuto do Desarmamento. A partir daí, começou a valer o Estatuto e houve aí uma estabilização, uma queda desse crescimento. Enfim, naquele momento funcionou. O Estatuto, então, não conseguiu sozinho segurar essa onda negativa. Ou seja, posteriormente se verificou um aumento novamente. Depois, em 2006, voltou a crescer. Quer dizer, nesse período, tivemos campanhas de desarmamento. E foram retiradas de circulação cerca de 500 mil armas. De lá para cá, essas campanhas perderam a força, perderam a capacidade de estar presente na vida das pessoas. Né? Isso. Mas eu interpreto a influência do Estatuto do Desarmamento como efetivamente desestimuladora ao cidadão comprar uma arma de fogo. Porque se ele só poderá ter a arma de fogo no espaço restrito à sua residência, ele tem outros mecanismos de proteção que são mais eficientes. Não é? Hoje nós vemos os condomínios sempre com muita preocupação no controle de acesso, nas câmaras, proteger, vários recursos que ele não precisaria, então, de portar uma arma com todos os riscos que isso implica, em especial em residências com crianças, com pessoas que poderiam ter um acesso indevido àquela arma. Então, o estímulo para adquirir armas seria produzido de maneira mais importante se o cidadão pudesse portar as armas e aí se defender em abordagens na rua, na aproximação do veículo e etc. Então, a situação hoje me parece que desestimula o cidadão a comprar armas. Ok, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente essa proposta que tramita no Congresso Nacional, que pretende, digamos, flexibilizar, relaxar um pouco mais o rigor na comercialização das armas. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o aumento da violência. De acordo com as estatísticas, um aumento de 387% de mortes vítimas por arma de fogo no país. O nosso entrevistado é o juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando Galvão. Doutor Fernando, deixei para o senhor então uma questão no bloco anterior a respeito dessa avaliação. A princípio, o Estatuto do Desarmamento não foi suficiente sozinho para poder deter essa escalada do crescimento aí de mortes violentas e mortes por armas de fogo. Que outras reformas seriam necessárias? Bem, a questão da segurança pública desafia o Estado brasileiro a se organizar e construir uma interpretação, uma doutrina de segurança pública que seja consistente e que venha produzir bons efeitos concretos nas relações sociais. Um dos aspectos tratado nessa proposta de flexibilização da aquisição de armas e veja a complexidade. É possível trabalhar determinadas atividades, eu não digo nem carreiras jurídicas, mas atividades como, por exemplo, da Guarda Municipal, e refletir sobre a conveniência, a necessidade de que um guarda municipal porte uma arma letal, uma arma de fogo.
e o complexo de atividades que poderiam, então, ensejar esse tipo de discussão. Um fiscal tributário precisa ter o porte de arma, um fiscal alfandegário. Que tipo de profissões permitiriam, pelos riscos que lhes são inerentes, o porte de armas? E outra questão seria o cidadão comum portar armas, né? E, evidentemente, quando há um aumento dessa violência com vitimização importante, a primeira questão que se apresenta é uma tutela ineficiente do Estado. O Estado não é capaz de proteger o cidadão e, para talvez compensar a ineficiência do poder público, se pensa em deixar que o particular se defenda com mãos próprias. Me parece que essa não é uma boa alternativa. Até porque a orientação até da Polícia Militar é de que as pessoas não reajam diante de situações como essa, de violência, de assaltos, por exemplo. Perceba a contradição do discurso, não é? Então, se nós tivermos um Estado que estimula a compra de armas pelo particular, nós estaríamos dando a mensagem inversa. Quer dizer, você compra uma arma e eu não consigo te defender, você se defenda sozinho, ou seja, você reaja às abordagens violentas, produzindo mais violência, às vezes atingindo pessoas que não estão diretamente envolvidas no conflito, potencializando, me parece, ainda mais esse aumento de violências. Se você me permite, então, eu posso concluir que essa flexibilização e no aumento, na possibilidade de comercializar mais armas, isso vai trazer mais explosão de situações de violência. Na minha interpretação, para o particular, sim. E me parece que nós devemos ter muito cuidado com esse discurso que muitas vezes é fácil de que as carreiras da administração pública deveriam, pelos riscos inerentes, autorizar um porte de arma. Eu, sinceramente, tenho alguma restrição a essa ideia de que, por exemplo, um guarda municipal que não tem funções de policiamento tenha o porte de arma, porque nós vamos ter, no ambiente urbano, muitos servidores querendo fazer as mesmas coisas e querendo reagir com violência. Quer dizer que há uma distinção entre guarda municipal e o policial. Constitucionalmente, militar, que vai reprimir a violência. A polícia, ela é uma atividade exercida pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, Estadual, pela Polícia Federal. Então, criar novos agentes de polícia com todas as características de polícia, me parece que não é compatível com a Constituição, apesar da Constituição prever a Guarda Municipal em determinados municípios que tenham um número de habitantes. Disse muito aí, há um debate muito intenso também sobre desmilitarização da Polícia Militar. O senhor consegue compreender o que significaria isso? Essa é uma outra questão complexa que tem repercussão direta, não é, nessa questão de defesa social. Bem, o que se defende, a princípio, é que com a desmilitarização, quer dizer, houvesse uma mudança de natureza, não é, a polícia abandonasse padrões de trabalho que são próximos aos das Forças Armadas, que são a nossa referência de militarização, né, e se aproximasse mais do padrão civil, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Bem, esse tipo de mudança que caracterizaria uma identidade própria, me parece que é importante e necessária. Quer dizer, a Polícia Militar deve ter uma identidade de polícia, ainda que militarizada, né? E o problema, me parece que não está no fardamento, na hierarquia, na disciplina, na maneira de abordar ou portar armas. O grande problema é que o policial, ele deve ser compreendido como integrante do mesmo contexto social. E nós temos, lamentavelmente, por uma interpretação influenciada pela experiência do regime militar, um antagonismo entre a população e a sua polícia. E isso precisa ser superado.
Quer dizer, o policial militar, ainda que fardado, porque eu me refiro à possibilidade do policial não fardado, o policial fardado é cidadão, tanto quanto o outro que eventualmente esteja envolvido na situação de conflito. Então, essa relação polícia-cidadão precisa ser continuamente melhorada. Eu não quero dizer que agora nós temos um problema e a desmilitarização resolveria, não. Nós temos que aprimorar esse relacionamento para cada vez mais termos a polícia do cidadão, seja essa polícia civil ou polícia militar. Mais eficiente, né? Doutor Fernando, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no bloco seguinte o senhor também analisasse para a gente, aproveitando até, explorando um pouco a especialização do senhor em direito penal, saber se é importante também essas mudanças no Código Processual, Código Penal e que tipo de efeitos poderia ter na segurança pública. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o aumento da violência. Segundo as estatísticas, houve um aumento de 387% de mortes violentas por arma de fogo no país. O nosso entrevistado é o juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando Galvão. Deixei para o senhor uma questão no bloco anterior, doutor Fernando Galvão, sobre outras reformas importantes para tentar amenizar esse quadro de insegurança pública, e eu falei a respeito das mudanças do Código Processual, o Código Penal. Já que o senhor é um especialista do direito penal, o que o senhor acha sobre isso, os efeitos que isso poderia ter na segurança pública? Existem dois projetos que tramitam no Parlamento, um para a reforma do Código Penal e outro para a reforma do Código de Processo Penal. Me parece que essas duas iniciativas são extremamente convenientes, porque entendo que é necessário haver sempre uma reavaliação desses instrumentos para perceber se eles estão nos dando as respostas que precisamos. O Código de Processo Penal, digamos assim, aprimora os procedimentos, e eu acho que nós temos ganho com isso em vários aspectos, mas vejam, é uma questão, é um código muito complexo, que trata de muitas coisas, então é importante que seja debatido no Parlamento com toda a calma, dispositivo por dispositivo, instituto por instituto, para que ele tenha, primeiro, uma coerência, né? Ele seja um código harmônico e que ele venha, então, a trazer as melhores respostas que nós precisamos. Até de atualização, né? Porque esse Código Penal nosso é de 1940. Eu estava falando primeiro do de processo. O de penal, da mesma forma, ele tem recebido algumas críticas que acho que não desmerecem o projeto nem a iniciativa. Vi até alguém dizer, é o pior código que o Brasil já teve. Eu não entendo assim. Ele é um código que precisa do ajuste fino, e o ajuste ele deve ser dado no Parlamento, porque tem legitimidade. E, às vezes, a opinião dos especialistas acaba sendo desatendida, e nós temos que perceber que no Estado democrático é assim que a coisa funciona. Quer dizer, eu não posso ter um especialista impondo a vontade sobre o entendimento da população. O Código Penal propõe uma coisa que me parece bastante importante, que é a reunião dos diversos crimes no mesmo estatuto, que hoje, Orion, nós temos uma situação que digamos assim, até incompreensível. Nós temos um código, mas nós temos mais crimes previstos em leis extravagantes do que no próprio código. Então, essa revisão que o código propõe, ele revoga os crimes previstos nas leis extravagantes, introduz no Código Penal, de uma maneira reformulada, os crimes que seriam importantes para que nós tivéssemos uma referência só de fácil trabalho e pudermos, a ideia é que nós possamos, digamos assim, refletir sobre a conveniência, a adaptação, a reforma de todas aquelas figuras que já antigas precisam ser contextualizadas. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Então, eu
trouxe 2 livros. Um dos livros é um livro mais recente que eu publiquei, de crimes contra a administração pública. Foi isso que nós O senhor mencionou no início. Esse livro tem, digamos, uma abordagem que se pretende um pouco mais profunda sobre crimes que são bastante importantes, né? Afetam, em especial, o patrimônio público, a gestão das políticas públicas, né? Por funcionários públicos que não exercem adequadamente o seu ofício, né? A sua função. E o segundo livro, que é um livro que eu acho que é muito importante, nós precisamos divulgar e conhecer, é o livro do professor Paulo Busato, que trata da parte geral do Código Penal e é publicado pela Atlas. Esse livro é já uma 2ª edição e traz uma, digamos, estrutura diferenciada dos demais livros de parte geral que hoje nós temos no mercado. Ele é todo construído na perspectiva da filosofia da linguagem, da teoria do discurso. Isso significa que, por meio da linguagem, nós estamos interpretando as realidades que vamos, então, examinar para encontrar, na perspectiva do consenso, da interpretação consensual, construída no grupo, a referência de relevância que permite caracterizar um comportamento como criminoso. Boa indicação, doutor Fernando. Agora, voltando ao nosso tema aqui, há também um debate muito forte hoje no país, já tramita na Câmara dos Deputados o projeto de redução da maioridade penal. Isso ajudaria? Olha, esse tema é muito complexo e, percebendo a nossa limitação de tempo, eu queria tentar resumir da seguinte maneira. Nós hoje temos na legislação pátria a possibilidade de privar a liberdade de menores a partir de 12 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite a medida socioeducativa por um período máximo de 12 anos, de 3 anos, a partir dos 12 anos. É importante perceber que o tempo não é percebido pelo menor da mesma maneira como o maior. Quer dizer, prender um indivíduo com 12 anos por 3 anos tem um impacto bastante relevante. Me parece que manter a estrutura da justiça especializada com uma legislação especializada que permite essa intervenção grave, que é a medida de internação, é a melhor opção para os interesses da sociedade em dar um combate mais rápido e eficiente às condutas inadequadas praticadas por menores. Muito bem, é um assunto realmente bastante polêmico, interessante, que a gente deve marcar um outro programa com o senhor para a gente discutir ponto a ponto isso aí. Agora, mudando de assunto, doutor Fernando Galvão, nós estamos encerrando o nosso programa, mas antes eu vou convidar o senhor e os nossos telespectadores para acompanhar aí uma cobertura que nosso Pensamento Jurídico fez, a nossa equipe fez, durante o evento que aconteceu, o 10º Encontro Nacional de Pensionistas da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que aconteceu em Belo Horizonte entre os dias 19 e 22 de maio. Quem vai nos contar é a diretora do Departamento de Pensionistas da Associação da AMB, a Eneida Barbosa. Por favor. Para este congresso, vêm pensionistas de norte ao sul do Brasil. E há um congressamento muito grande entre todas, e o que nos traz também, e o que fizemos hoje pela manhã, todas as diretoras do Departamento de Pensionistas, nós, juntamente, cada uma trazendo as suas vitórias, as suas conquistas e as suas dificuldades. Então, foi elaborada a Carta Belo Horizonte 2015, com todos os nossos pedidos, enfim, que serão encaminhados para os presidentes de associações, para os presidentes de tribunais de justiça e para o presidente da AMB. Todas as nossas reivindicações. Bom, sobre o fato de Minas Gerais ter sediado o primeiro Congresso Nacional de Pensionistas e agora, após 11 anos, voltar a sediar o 10º Congresso de Pensionistas, eu considero isso uma grande honra, uma grande alegria para os mineiros. Isso significa, vou deixar aqui a modéstia de lado, isso significa que o mineiro é acolhedor, que o mineiro apoia
não é? E que, no caso nosso em especial, que a nossa associação de classe deu total apoio no primeiro congresso e neste congresso, recebendo com muito carinho as pensionistas e colocando-se à disposição e ajudando em tudo que foi solicitado. Bom, muito bem, tivemos aí uma ideia do que aconteceu no 10º Congresso Nacional de Pensionistas da MB. Quero agradecer ao doutor Fernando Galvão pela entrevista. Discutimos aqui sobre o aumento da violência no país, motivado aí por armas de fogo, né? Um crescimento de 387%. E agradecer então a presença e a participação do senhor aqui novamente nesse programa. Eu que agradeço. Bom, nós agradecemos também e vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.